Sejam bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 9 de agosto de 2019. Neste vídeo vamos falar sobre o abono salarial, o salário mínimo, o fundo eleitoral e a CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras. O plenário da Câmara dos Deputados derrubou por 345 votos a 139, destaque do PSOL, e manteve a restrição ao abono salarial aprovada na reforma da Previdência. Esse benefício, ou seja, o abono salarial, agora só será pago para quem ganha até R$ 1.364,43 por mês, considerado pelo governo como limite para famílias de baixa renda. Para o governo, quem recebe mais do que isso, quem recebe 2 salários mínimos, como é atualmente para receber o abono, já não é baixa renda, já não precisa receber esse abono salarial. Até agora, o abono era pago a trabalhadores de carteira assinada que recebem até 2 salários mínimos e estavam inscritos há pelo menos 5 anos no Programa de Integração Social, o PIS, ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP. Então, foi derrubado e segue para o Senado Federal. E a partir de agora, aliás, depois que a lei for sancionada pelo Presidente da República, só receberá o abono salarial quem ganhar até R$ 1.364,43 por mês. Quem recebe acima disso não vai mais receber o abono salarial. Segundo o governo Jair Bolsonaro, a mudança permitirá a concentração do pagamento a quem mais precisa do benefício, gerando economia de 76,4 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Enquanto se tira essa parte do trabalhador brasileiro, o chamado fundo eleitoral, esse fundo imoral chamado fundo eleitoral, poderá mais que dobrar o valor dos recursos a serem gastos nas eleições municipais do ano que vem. O texto contempla autorização para 2 bilhões de reais a mais em gastos em comparação com as eleições de 2018. Então se tira essa parte do trabalhador, mas se dobra os valores do fundo, do chamado fundo eleitoral, mais 2 bilhões acima do que já foi gasto nas eleições de 2018. Aqui no Brasil, a cada 2 anos tem eleições. Não existe a unificação, que todas as eleições fossem feitas no mesmo período, do presidente da República ao vereador. Aqui, a cada 2 anos, o Brasil para ter novas eleições. E agora, esse cidadão aqui, Cacá Leão, do PP da Bahia, diz que é necessário mais 2 bilhões acima do que já foi gasto. A previsão é que 3,7 bilhões de reais possam ser destinados ao fundo eleitoral. 3 bilhões e 700 milhões de reais. Esse mesmo cidadão aqui, chamado Cacá Leão, disse, quando foi votada a LDO essa semana para o aumento do salário mínimo, que o governo não poderia dar mais R$1 de aumento, pois isso, R$1 de aumento, impactava em 300 milhões de reais nos cofres públicos. De acordo com ele, com esse cidadão aqui, se o governo der mais R$1 de aumento para o salário mínimo, há um impacto nas contas públicas de 300 milhões de reais. Vale salientar que esse ano, o Congresso Nacional, o ano passado, havia dito que o salário mínimo já havia votado seria de R$ 1.006.
mas o governo Bolsonaro baixou para R$ 998, tirando R$ 8 do trabalhador. Então, pelas contas desse cidadão aqui chamado Cacaleão, houve a economia de R$ 8 em cada salário mínimo. Se multiplicar isso por 300 milhões de reais, dá uma economia de 2 bilhões e 400 milhões de reais. E este ano, de acordo com o governo, o salário mínimo vai ser reajustado pela inflação e só não haverá ganho real. Mais uma vez se tira do trabalhador e se dá para campanhas políticas. O redator no Senado da proposta de emenda à Constituição, da número 6, que trata da reforma da Previdência, é o senador Tasso Gereissati. É o dono da maior fortuna do Senado. Tasso Gereissati é nome de bairro em Fortaleza, capital do Ceará. Esse pessoal que já tem tanto ainda recebe fundo partidário tirado do trabalhador. Se tira da viúva agora, a viúva não pode ter mais 2 pensões. Ela vai escolher a maior e da outra ela vai entrar, se for o caso. Se ela receber a aposentadoria dela de um salário mínimo e o marido faleceu e ela precisa receber, ela tem o direito de receber a pensão por morte do marido que seja de um salário mínimo, ela não vai receber esse salário mínimo do marido que faleceu. Ela vai receber 60% desse salário mínimo. Então ela recebe o dela, um salário mínimo, e 60% do outro salário mínimo, na faixa de R$ 1.600. Ela perde todo mês, essa viúva, R$ 400. Se multiplicar o que ela perde por mês, R$ 400, vezes 12 meses, dá R$ 4.800 de perdas dessa viúva por ano. Então o cidadão que trabalhou a vida toda e deixou o dinheiro dele para a família, o governo tira, mais entrega para o fundo partidário, para fazer campanhas políticas. Deveria perguntar à sociedade, ao povo brasileiro, se o povo concorda que o dinheiro dele dos impostos seja gasto em campanhas políticas. Eu mesmo não gostaria que o meu fosse gasto em campanhas, de ser ninguém, nem para vereador, prefeito, para nada. O cidadão quer fazer a campanha política, gaste o dinheiro dele, não o dinheiro do povo. A educação no Brasil está uma miséria, a educação realmente não tem. A saúde muito pouco. Emprego não se vê. Mas dinheiro para essas coisas sempre tem. E sempre tira do mais fraco. É muito fácil mexer com quem já não tem. Vejam, salário mínimo se mexe do trabalhador brasileiro, de aposentado do INSS e de pensionistas. Se tira dinheiro das viúvas, esse dinheiro não é do governo, foi o cidadão que trabalhou, deixou para a família dele e o governo está metendo a mão no dinheiro que não é dele, está tirando também. Agora o secretário, esse cidadão aqui, o secretário Marcos Cintra, da Receita Federal, vem com a história de ressuscitar o que Paulo Guedes falou na Argentina, a CPMF, com outro nome. Ele bota um outro nome, como se o Brasil todinho fosse composto de cidadãos imbecis, idiotas, indigentes mentais, que não soubessem que é o imposto. Isso é um imposto, como foi na época, foi criado a CPMF para a saúde e nunca chegou um centavo lá. Então o governo tenta novamente criar, como Paulo Guedes queria tirar dinheiro do BPC, como ele tirou dinheiro das viúvas, como tirou dinheiro de aposentado, pensionista, trabalhador e dá dinheiro para banqueiro. Ninguém vê falar de jeito nenhum se vai haver, se o banco que já tiver tantos lucros vão pagar alguma coisa, vão dar a sua cota de contribuição. Ninguém vê falar. Agora, ressuscitar CPMF. Tudo que foi feito em 7 meses de governo, liberar fundo de garantia já é nosso. Liberar PIS/PASEP já é nosso. Isso tudo em governos anteriores já fizeram. O governo não pensa em nada melhor. Não existe um programa de nada para emprego, para nada nesse país. O que incomoda
é porque não se pode falar, porque se falar qualquer coisa, o cidadão lá em cima fica logo com raiva, fala o biquinho, diz que todo mundo é contra, é terrorista. Brasil acima de tudo, abaixo dos Estados Unidos. Para aquele amarelo lá, aquele abilolado que é presidente dos Estados Unidos, querem dar base de Alcântara, a metade da Amazônia quer que o filho seja embaixador. E também isso não me incomoda não, ele vai para onde ele quiser, não está me interessando esse cidadão. Se ele quer puxar o saco lá desse presidente americano, é problema dele. Faça o seguinte, mande logo também os outros três, porque pelo menos esses caras deixam de perturbar aqui e ele consegue trabalhar, fazer alguma coisa por esse país. Manda esse para os Estados Unidos, pega o outro, manda, vai fritar ovo lá na China e pelo menos deixa o país em paz. O que acontece, não isso que incomoda o povo, o que incomoda é porque o dinheiro está saindo sempre de quem tem pouco e está indo para quem tem muito. Esse é o problema que está havendo. Não se vê um programa de governo, é só ressuscitar CPMF, que é o imposto. Bota o nome que houver, carapada, continua sendo imposto e vai sair do bolso do povo. Ressuscitar CPMF, tirar dinheiro de viúva, tirar dinheiro de BPC, salário mínimo que ia ser no governo Michel Temer de 1.006, tiraram R$8, deu 998, esse ano vai ser de R$1.040, um aumento de R$42, 4,2%, e não vai ter ganho real, nem vai ter esse ano, e pelo que diz o senhor Paulo Guedes, não vai ter mais de jeito nenhum. Então se tira dinheiro de quem já tem pouco, ou quase nada. Viúvas, aposentados, pensionistas, esse povo não tem força. E se dá para quem já tem muito. Campanhas políticas com dinheiro do povo. Antigamente era o chamado Caixa 2, que as empresas colaboravam, davam dinheiro para esse pessoal. Houve aquela bronca todinha e deixou de dar. Que ninguém sabe, por baixo dos panos não deve acontecer ainda. O que acontece é que esse dinheiro está saindo do bolso de quem já não tem. Para fazer campanha política, 2 em 2 anos o Brasil para gastar dinheiro para esse pessoal ser eleito. Então quem quiser fazer campanha, minha opinião, que faça com o dinheiro dele, não com o dinheiro do povo. O dinheiro do povo é para a saúde, educação, segurança e assim por diante. Então esses são os assuntos da semana. A Câmara mantém restrição para abono salarial para o governo. Quem ganha 2 salários mínimos já não precisa desse abono, já é rico. O fundo eleitoral, esse fundo imoral, que vai quase que dobrar, vão querer quase 4 bilhões de reais para estourar em campanha política. O salário mínimo, que não vai haver reajuste, vai ser R$1.040. E o senhor, esse cidadão aqui chamado Marco Sintra, secretário da Receita Federal, quer ressuscitar a defunta CPMF, com outro nome. Então esse é o problema. Esse cidadão que está aqui, Cacá Leão do PP da Bahia, disse que se der a você mais R$1 do salário mínimo, o rombo nas contas do governo é de 300 milhões de reais. 300 milhões é o rombo, mais 3,7 bilhões para a campanha política. Isso não é rombo de jeito nenhum. R$1 na conta do trabalhador é um rombo para o governo. 3,7 bilhões não é rombo para o governo. É o chamado fundo eleitoral. Paulo Guedes já disse lá na Argentina, vou ressuscitar a CPMF. O governo correu aqui e disse, não é mentira. Estamos vendo que não é mentira. O senhor, esse daqui, Marcos Sintra, já fala, hein? O mesmo imposto com um nome diferente. Grande novidade para um governo que faz 7 meses e até agora não existe um plano de governo. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.